Boa tarde a você que está com a gente, ligado na tela da TV Horizonte, no canal 30.1, também no nosso YouTube, no @tvhorizonte.oficial e no Som da América FM 107,1, na Cultura M 830 kHz. Hoje é quinta-feira, 2 de outubro de 2025. Está no ar mais um Rede Notícia para você, com muita informação de agora até 1 da tarde. Meio-dia, 1 minuto. Boa tarde, Janaína. Boa tarde, André. Boa tarde a todos. Eu sou Janaína Regiane e é claro que a partir de agora você vai acompanhar o que é notícia aqui em Belo Horizonte, em Minas, no Brasil e no mundo inteiro. E já começo aqui o nosso Rede Notícia falando para você se inscrever no YouTube. A gente tem um canal exclusivo, é o Rede Notícia TVH. Já somos mais de 6.250 inscritos e a gente quer você também lá. Vamos começar o Rede Notícia com um assunto que está pautando toda Belo Horizonte nesta semana. Vai ser votado amanhã o projeto de lei que propõe a implantação da tarifa zero no transporte coletivo de Belo Horizonte. O texto, de autoria da vereadora Isa Lourença, do PSOL, foi lido no plenário da Câmara Municipal na tarde de ontem e teve grande presença de apoiadores nas galerias da casa. Quem acompanhou e traz os detalhes é o repórter Nilton Lopes. A Câmara Municipal de Belo Horizonte deve decidir nesta sexta-feira, dia 3, se aprova em primeiro turno o projeto de lei do Tarifa Zero, que prevê a cobrança de um imposto a grandes empresas com mais de 10 funcionários para proporcionar gratuidade nos ônibus. Um dos idealizadores do projeto, o economista André Veloso, detalha o Tarifa Zero em BH. Então, o que a gente propõe é que o Vale Transporte possibilite, a substituição do Vale Transporte possibilite uma arrecadação de recursos que libere esse orçamento da prefeitura e isso é possibilitado por uma taxa de R$ 185 por mês por funcionário para empresas com mais de 10 funcionários, descontado 9, ou seja, a empresa que tem 10 funcionários vai pagar uma taxa, que tem 11 paga 12, que tem 12 paga 3 e assim sucessivamente. Com isso a gente prevê uma arrecadação de R$ 2 bilhões, que é o suficiente para não só custear o serviço, como ampliar ele em relação ao que ele está colocado hoje, porque a tarifa zero é justamente uma proposta de melhorar o transporte. Há poucos dias da votação do projeto, a FIENG, Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, emitiu uma nota técnica dizendo que a tarifa zero pode causar a demissão de 55 mil trabalhadores na capital. Segundo a federação, o faturamento das empresas poderá sofrer uma queda de até R$ 3 bilhões. Outro idealizador do Tarifa Zero, o urbanista e professor da UFMG, Roberto Andrés, critica o documento publicado pela FIENG. Essa nota da FIENG dá um pouco de pena, assim, porque é uma nota feita em junho, que eles estão requentando agora como última cartada, né, para tentar desmobilizar o projeto. Tem um lobby por trás disso. Mas é uma nota muito frágil da perspectiva de argumentos. Né? Eles, por exemplo, ignoram que os empresários hoje já pagam vale transporte e fingem que esse cenário não existe. Eles fingem que o aumento de oferta, o aumento de demanda, o aumento de passageiros vai significar um aumento de custo na mesma escala, o que não acontece nas cidades com tarifa zero. Uma cidade com tarifa zero pode dobrar o número de passageiros, mas o aumento de custo é de cerca de 20%, porque usa muito a capacidade ociosa dos ônibus. E também ignora essa nota da FIENG que a disponibilização de renda para as famílias mais pobres, quer dizer, a família que hoje gasta com transporte que não vai mais gastar, essa disponibilização de renda ativa a economia e melhora a economia. Então é uma nota que acho que nem merece ser levada a sério, ser uma nota requentada, antiga, que eles estão tentando como última cartada. O projeto do Tarifa Zero precisa de 28 votos a favor para avançar na Casa Legislativa. Repórter Nilton Lopes. Nós pedimos um posicionamento da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, mas ainda não obtivemos retorno. E um estudo elaborado pela FIENG, a Federação das Indústrias, do Estado de Minas Gerais, estima que o impacto da implantação da tarifa zero, que foi justamente essa que a gente viu na matéria, que foi reportada na matéria, que essa implantação da tarifa zero no transporte público de Belo Horizonte estima uma queda de até 3 bilhões e 100 milhões no faturamento das empresas e a perda de até 55.340 empregos formais, redução de formais, que teria redução aqui
aqui na capital mineira. O estudo ainda aponta que a implantação da gratuidade total no transporte público pode causar uma perda de mais de 1 bilhão na massa salarial, perda de até 398 milhões na arrecadação de impostos, retração de até 2,1% no PIB municipal e aumento de até 3% na inflação. A FIENG ainda ressaltou que a instituição da taxa a ser paga por empresas com 10 ou mais empregados no valor de R$ 168,82 por funcionário para custeio de parte do valor total das tarifas é inconstitucional. Outra entidade que representa o setor empresarial, que já se colocou também contrária ao projeto de lei do Tarifa Zero, é a Câmara dos Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte. Para o presidente da entidade, Marcelo Souza e Silva, o Tarifa Zero precisa de mais estudos e discussões para ser implantado. Vamos ver e ouvir. Reconhecemos a importância do debate sobre a melhoria da mobilidade urbana em Belo Horizonte. O projeto de tarifa zero exige mais estudos e amadurecimento. É fundamental avaliar dados, impactos jurídicos e econômicos, sem transferir custos para quem gera emprego e renda. Antes de decidir quem paga a conta, é preciso discutir como melhorar o sistema. Mais integração com a região metropolitana, menos atrasos, mais segurança, modernização da frota e transparência na gestão. Só assim teremos soluções equilibradas, sustentáveis e que realmente atendam a população. E ainda dentro desses projetos de tarifa zero, foi apresentado hoje na Assembleia Legislativa de Minas Gerais o projeto de lei para implementar esse sistema de tarifa zero no sistema de ônibus metropolitano aqui da região metropolitana de Belo Horizonte e também no sistema metroferroviário da capital mineira. A autoria do texto é da deputada Bela Gonçalves, do PSOL. O projeto propõe que o financiamento da tarifa zero seja garantido a partir do fim das isenções fiscais concedidas a grandes locadoras de veículos e da cobrança do IPVA sobre jatinhos, iates e lanchas, que hoje estão isentos. Além disso, o texto também iguala a alíquota de IPVA das locadoras à dos proprietários de veículos comuns aqui em Minas Gerais. A deputada Bela Gonçalves, que é a autora desse projeto, traz mais explicações. Vamos ver e ouvir. Estamos lutando por tarifa zero em Belo Horizonte. Já existe tarifa zero em outros municípios aqui da nossa região, como Carté, mas nós também queremos que esse serviço seja garantido do ponto de vista metropolitano para aqueles usuários que moram em uma cidade, mas trabalham em outra aqui da região. Como que a gente vai pagar isso? A gente propõe que é retirando a isenção de impostos, o ICMS, para as locadoras de veículos e também para jatinhos e carros de luxo, que hoje não pagam os impostos devidos. O fim dessa isenção é um valor mais do que suficiente para custear totalmente a tarifa zero metropolitana. E a Prefeitura de Belo Horizonte anuncia novas interdições para as obras da trincheira da Avenida Cristiano Machado. O destaque é da repórter Letícia Bessa. Começa nesta quinta-feira, dia 2, a segunda fase de alterações no trânsito da Avenida Cristiano Machado para obras da trincheira em frente ao Shopping Estação BH. A previsão é de mudança entre as avenidas Vilarinho e Pedro I e também no entorno. Nesta segunda etapa, será realizada a interdição parcial da Avenida Cristiano Machado entre as avenidas Vilarinho e Pedro I no sentido bairro. Ainda em setembro, já foram iniciadas as intervenções no sentido centro. Com isso, algumas linhas do transporte coletivo terão itinerários e pontos de embarque e desembarque alterados. A Prefeitura adianta que serão implantadas faixas de pano para informar e orientar motoristas e pedestres que passam pela área de abrangência da obra. Usuários do transporte coletivo também devem ficar atentos a cartazes nos pontos de ônibus, dentro dos veículos e na estação Vilarinho, informando sobre as alterações. A relação completa das intervenções e das linhas do transporte público impactadas está no site da Prefeitura, pbh.gov.br. Repórter Letícia Bessa.
12 horas e 11 minutos. Ainda falando sobre esse assunto, com as obras da trincheira na Cristiano Machado, a BH Airport, que é a concessionária responsável pela administração dos aeroportos da Pampulha e de Confins, recomenda que os passageiros programem seus deslocamentos com antecedência, já que os trajetos podem registrar um acréscimo de até 30 minutos no tempo de viagem. Chegar antes é bem melhor mesmo, viu, gente? E a Prefeitura de Belo Horizonte tem 15 dias para apresentar um plano que evite a degradação da Lagoa da Pampulha. A recomendação foi feita pelos Ministérios Públicos Federal e de Contas de Minas Gerais nesta quarta-feira. Segundo o documento enviado à Prefeitura, a lagoa sofre com assoreamento, despejo de esgoto e poluição por sedimentos e resíduos sólidos. Para os órgãos, a situação compromete tanto o patrimônio cultural e paisagístico quanto o direito da população ao meio ambiente equilibrado. Os ministérios públicos consideraram que, apesar dos sucessivos contratos de limpeza e dragagem, as medidas adotadas pela administração municipal não atacam a causa do problema. A orientação também foi enviada ao IPHAN, que é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, e ao IEFA, o Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais. Caso a Prefeitura não se manifeste dentro do prazo de 15 dias, os ministérios públicos poderão adotar as medidas judiciais e administrativas cabíveis, o que inclui a responsabilização civil, administrativa, criminal de agentes públicos e privados envolvidos. A gente entrou em contato com a Prefeitura de Belo Horizonte e ainda aguarda uma resposta acerca desses questionamentos. E um incêndio de grandes proporções atingiu 2 lojas na Avenida Vilarinho, em Belo Horizonte. O repórter Giovanni Rodrigues está no local e traz as informações. Giovanni, como é que está a documentação dessas lojas? Elas estavam funcionando legalmente? Conta pra gente as últimas informações. Boa tarde. E Janaína e André, boa tarde. Não estavam funcionando normalmente, viu, Janaína e André? Veja bem, segundo informações, essas lojas aqui no local funcionam já há mais de 30 anos. Essas 2 lojas, esses 2 galpões que foram mais prejudicados pelo fogo, não tem um documento que é o AVCB, né, que é o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros. Essa é a informação que nós tivemos aqui até o momento. Nós vamos conversar agora com o tenente veterano do Corpo de Bombeiros, é o Vinícius Ribeiro. Ele chegou no local que estava começando o fogo. Não é isso, tenente? Explica pra gente como que foi. Boa tarde. De fato, ontem, por volta de 18 horas, eu passava pelo local, quando percebi as chamas na loja de pneu. Então eu parei para dar uma primeira resposta, um primeiro atendimento, e a loja ao lado, as pessoas ainda estavam, o proprietário da loja, algumas outras pessoas ainda estavam tentando remover de lá o estoque que havia na loja. Contudo, o incêndio já havia passado para a sobreloja da loja de latas. Então, eu ajudei na evacuação, providenciei a evacuação das pessoas, fiz o primeiro acionamento no Corpo de Bombeiros, das viaturas, pedi o apoio e pedi o isolamento do local com a Polícia Militar. Ok, muito obrigado, viu, tenente? Obrigado por esperar aqui. Veja bem, olha só, foram então 3 galpões atingidos pelo fogo. Uma loja com o nome de Superlatas, que é de peças automotivas, uma loja de troca de pneus e também um galpão que fica bem ao lado aqui da Avenida Vilarinhos, que teve aí a parede comprometida. As chamas alastraram rapidamente devido a materiais altamente inflamáveis. Pedi o Wallace Jardim para mostrar, o nosso cinegrafista para mostrar. Ô, gente, o fogo aqui muito violento, olha só, chegou a torcer aquela armação de ferro ali, aquela armação enorme. Então veja bem, segundo o agente da Defesa Civil, que é o Marcos Vinícius Vitório, essas 2 lojas bem de frente, que é a Avenida Vilarinho, tiveram perda total. Vamos acompanhar. O papel da Defesa Civil é avaliar risco na estrutura. Foi avaliado o risco nas 3 lojas que foram atingidas por incêndio, a loja de tinta, a loja de pneu e a loja lateral, que é onde faz vistoria veicular. As estruturas estão comprometidas, há risco iminente de colapso da estrutura remanescente das paredes, bem como da estrutura de zinco, que é o telhado. Elaboradas as notificações de risco para os proprietários, para que os mesmos não utilizem o espaço, considerando o risco iminente de colapso. Olha, não há registro de feridos, pois o estabelecimento estava fechado
no momento do incidente. A área está isolada, com acesso permitido apenas a bombeiros e também os policiais militares. O trânsito aqui na Avenida Vilarinho está parcialmente interditado no sentido centro, enquanto o sentido Venda Nova está totalmente liberado. A causa do incêndio ainda é desconhecida. O Corpo de Bombeiros segue trabalhando para controlar aqui as chamas e também assegurar aí, claro, ter toda a segurança aqui do local. É com vocês aí no estúdio. Obrigado, Giovanni. Foi ontem realmente uma preocupação muito grande. Esse incêndio começou no fim da tarde ontem, mobilizou os bombeiros que ainda estão no local, porque ainda está sendo feito toda a parte do rescaldo. E aquela coisa sempre que a gente diz, né, e que o brasileiro, né, Janaína, não pensa. Gente, não adianta trabalhar errado. Não adianta querer dar volta. Não adianta querer fazer curva. Não adianta querer burlar a legislação. Se o auto de vistoria dos bombeiros é obrigatório, é porque existe uma necessidade. Tá aí, ó. Estava tudo fora do padrão. O que aconteceu? Você não paga um auto de vistoria dos bombeiros, você não se adequa às necessidades que a legislação impõe. E aí o que acontece? Olha o prejuízo. Agora tá aí, ó. Não vai conseguir receber o seguro. Se tiver seguro, não consegue receber. Porque a seguradora vai falar, ó, você não estava dentro do padrão, não tem como eu te pagar. E agora o que acontece? Tá aí, ó. Graças a Deus é o prejuízo material. Olha as imagens do fogaréu ontem, que realmente deixou uma situação extremamente complicada para quem está assistindo a gente na tela da TV Horizonte, no YouTube. Labaredas altíssimas, uma fumaça preta extremamente densa. Tóxica, né? Moradores da região totalmente parados, porque o trânsito na Avenida Vilarinho teve que ser fechado nos dois sentidos para poder os bombeiros conter as chamas. A luz elétrica teve que ser desligada, estação do MOVE que ainda está fechada, e realmente um trabalho primoroso do Corpo de Bombeiros. Graças a Deus nós não tivemos feridos. Você viu a atuação de um bombeiro já da reserva, atuando no primeiro combate, na primeira ação. Graças a Deus que poderia ter sido uma tragédia, foi evitada. Mais uma vez a gente diz, mais uma loja de autopeças sem o laudo dos bombeiros. Lembra daquele outro incêndio que teve na Avenida Antônio Carlos, de uma loja de peças para ônibus? Mesma situação. E tá aí, ó. Infelizmente, se perdeu tudo. 12 horas e 18 minutos. E o Corpo de Bombeiros segue trabalhando para combater o incêndio de grandes proporções que atinge a Mata da Baleia, na região leste de Belo Horizonte, desde a última terça-feira. Nesse terceiro dia de operações, mais de 60 militares atuam no local para combater as chamas. Ontem, durante a noite, os bombeiros fizeram um sistema de rodízio para monitoramento e proteção preventiva do prédio de oncologia do Hospital da Baleia, que está localizado na região. O hospital, gente, da Baleia, ele precisou cancelar mais de 40 sessões de quimioterapia devido à fumaça que invadiu o prédio onde os tratamentos são realizados. Segundo a direção, uma das unidades vai seguir amanhã sem atendimento, com consultas e tratamentos realocados em outro espaço. O tenente-coronel Heitor, porta-voz do Corpo de Bombeiros, ele ressalta que a expectativa é que o incêndio seja eliminado ainda hoje. Vamos ouvir e ver. Nós temos uma linha ativa no interior do Parque Estadual da Baleia. As ações operacionais elas iniciaram desde a primeira hora do dia. Os militares e os brigadistas já estavam em campo antes das 7 horas da manhã, com apoio aéreo de 2 aeronaves, com apoio também de viaturas para fazer o deslocamento terrestre. E a prioridade agora da operação é executar o confinamento e extinção dessa última linha de fogo que se encontra dentro da unidade de conservação. 2 homens, um de 26 anos e outro de 38, sendo deles um venezuelano, foram presos nesta quarta-feira pela Polícia Militar de Minas Gerais por armazenar quase 800 barras de maconha em uma chácara no bairro Bandeirantes, na região da Pampulha, aqui em Belo Horizonte. Os policiais chegaram até os suspeitos com a ajuda de uma denúncia anônima,
que informava o endereço e que o local era utilizado para o armazenamento de uma grande quantidade de drogas. Ao chegar ao local, os militares eles encontraram 796 barras de maconha, balança de precisão de grande porte, celular, placa veicular, cartão de crédito e uma caminhonete Toyota Hilux clonada. Os suspeitos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil junto com o material apreendido. Outra dupla também foi presa nesta quarta-feira por armazenar 15 armas de fogo na cidade de Patrocínio, na região do Alto Paranaíba. A operação da Polícia Militar também apreendeu grande quantidade de munições de diversos calibres. Os policiais chegaram até os suspeitos após informações feitas em denúncia anônima sobre o comércio ilegal de armas na cidade. Com os dois homens foram apreendidas armas de calibre .22, .40, 9mm, .45 e .380, além de uma submetralhadora de fabricação caseira, uma espingarda calibre 12, um rifle calibre .22 e revólveres calibre .38. A PM também encontrou 295 munições de vários calibres e insumos de recarga de munições como pólvora, espoletas, cartuchos e projéteis de diversos calibres. 12 horas e 22 minutos. Um homem de 29 anos foi preso pela Polícia Civil apontado como um chefe de uma quadrilha que aplicava golpes com a venda consignada de veículos de luxo na região centro-sul de Belo Horizonte. Até agora, a polícia identificou ao menos 20 vítimas dos golpes aplicados pela quadrilha, que pode ter causado um prejuízo de pelo menos R$2 milhões. A repórter Irlane Grace traz mais informações. Boa tarde, Irlane. Boa tarde, André, Janaína e a todos que nos acompanham no Rede Notícia. A Polícia Civil prendeu na terça-feira, em Belo Horizonte, um homem de 29 anos em uma cobertura no bairro Cinquentenário, em Belo Horizonte. Ele foi apontado como chefe de uma quadrilha que aplicava golpes em vendas consignadas de veículos. Ele era proprietário de uma agência localizada na Avenida Raja Gabaglia, na região sul da capital. A operação foi coordenada pela 4ª Delegacia Especializada em Prevenção a Furtos e Roubos de Veículos Automotores. Além da prisão, foram cumpridos 2 mandados de busca e apreensão. Um outro sócio de 38 anos, com iniciais W, DT, e mais um investigado continuam foragidos. Até o momento, 20 vítimas registraram ocorrências e o prejuízo soma cerca de R$2 milhões só até o momento. O delegado Roberto Veran explicou como a quadrilha agia. Vamos ouvir. Eles tinham uma forma diferente de agir. Geralmente, a vítima anunciava o carro em plataformas digitais na internet. Eles cooptavam, entravam em contato com essa vítima, firmavam com ela um contrato de consignação. Ou seja, quando fosse vendido, repassaria para eles o dinheiro e eles tiravam a comissão. Só que o carro era vendido e as vítimas não recebiam nada. Na porta da delegacia aqui, diversas vítimas também compareceram em busca de uma solução. Entre elas, a dentista Marina Martins Pinheiro relatou como foi enganada. Vamos acompanhar. Eu deixei o meu carro em regime de consignação no mês de março. E em 30 dias, se o carro não fosse vendido, seria encerrado o contrato, eu teria devolução do carro. E aí, passou-se os 30 dias, ele pediu mais uns dias, porque falou que já estava em processo de venda. E aí nós fizemos um adendo de contrato, um segundo contrato, falando que era até mais 10 dias, se eu não me engano, até o dia 14 de maio. E aí, findado o dia, Cristiano, meu marido, ligou para falar que ia buscar o carro, já que o dinheiro não tinha caído na conta. Ele não atendeu mais telefone. E aí a gente foi lá. Quando a gente chegou lá, para nossa surpresa, já não existia mais a agência no prédio. E a polícia reforça o alerta para quem for realizar esse tipo de negociação. É fundamental consultar o CNPJ da empresa, sites de reclamações e também as redes sociais para evitar cair nesses tipos de golpes. Eu volto com vocês.
A gente vai agora para um rápido intervalo e na volta a gente vai falar sobre as discussões sobre a implantação do Rodoanel aqui na região metropolitana de Belo Horizonte. E ainda, a Câmara dos Deputados aprova por unanimidade o projeto que amplia a isenção do imposto de renda. Agora em Belo Horizonte, 12 horas e 25 minutos. Estamos de volta com Rede Notícia, agora em Belo Horizonte, 12 horas e 28 minutos. A comissão especial que pode definir o destino da Copasa terá início das ações nesta quinta-feira na Assembleia de Minas Gerais. Os detalhes com a Gabriela Salles. Foi instalada na Assembleia Legislativa de Minas Gerais a comissão especial que vai avaliar a proposta de emenda à Constituição 24 de 2003, a PEC 24. O texto retira a exigência de referendo popular para a privatização da Copasa. Comissão especial para emitir parecer sobre a proposta de emenda à Constituição número 24 de 2023. A comissão é formada majoritariamente por parlamentares da base do governo. Entre os membros efetivos estão os líderes Cássio Soares, do PSD, Noraldino Júnior, do PSB, e Gustavo Valadares, também do PSD, ex-secretário de governo de Romeu Zema. Completam a lista Antônio Carlos Arantes, do PL, e Bela Gonçalves, do PSOL, a única representante da oposição. A gente sabe que o governo quer avançar o mais rápido possível com essa aprovação, mas o nosso trabalho vai ser ali o de construir uma luta política para evitar que esse projeto vá a plenário no tempo que o governo quer, uma vez que nós somos contrários à PEC, né? Nosso bloco Democracia e Luta vê que ele está retirando uma prerrogativa do cidadão, da população de Minas Gerais, de definir os rumos das empresas estatais que são fundamentais para o desenvolvimento do Estado. Por isso essa PEC foi apelidada de PEC do cala-boca. O nosso trabalho ali vai ser o de fazer emendas, fazer discussões, ampliar a participação também da sociedade nesses debates, para que ele não seja assodado e veloz como o governo quer. A primeira reunião da comissão será nesta quinta-feira, quando os deputados vão eleger presidente, vice e relator da comissão. A oposição já adiantou que deve permanecer no enfrentamento para que a PEC 24 não avance para votação em plenário. Além dos membros titulares, a comissão também terá suplentes de diferentes partidos, como Beatriz Cerqueira, do PT, Coronel Henrique, do PL e Rodrigo Lopes, do União Brasil. E ainda relacionado ao Propag, esse assunto Propag, o projeto que autoriza a transferência da participação de Minas na MGI para a União sofreu alteração e voltou para análise da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária da Assembleia. Os detalhes, quem volta agora é a Gabriela Salles falando sobre isso. A proposta do governador Romeu Zema seria votada em primeiro turno nesta quarta-feira, mas recebeu emenda do deputado Carlos Henrique, do Republicanos. A mudança garante que servidores da MGI sejam absolvidos e realocados sem perda de vínculo com o Estado. A comissão vai analisar apenas a emenda antes de devolver o texto ao plenário. Segundo o governo, a federalização da MGI é essencial para que Minas ingresse ao programa de pleno pagamento de dívidas, que prevê o refinanciamento em até 30 anos. Atualmente, a dívida de Minas com a União é de cerca de 170 bilhões de reais. A MGI reúne participações do Estado em empresas como Semig, Copasa e Codenge, que poderão ser usadas para amortizar o saldo devedor. O governo também enviou à Assembleia o orçamento de 2026, com déficit previsto de 5 bilhões de reais. O valor é quase 40% menor que o deste ano, mas ainda o dobro do estimado na LDO para o mesmo período. Repórter Gabriela Salles.
O governo federal, por meio do Ministério da Saúde, instalou uma sala de situação para acompanhar os casos de intoxicação por metanol após o consumo de bebidas alcoólicas adulteradas. Até esta quarta-feira foram notificadas 43 ocorrências no país, 39 em São Paulo, 10 já confirmadas e 4 em Pernambuco. Uma morte foi confirmada na capital paulista. Outros 7 óbitos seguem em investigação. Segundo o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, o cenário é anormal, frente à média anual de 20 casos no Brasil. A Polícia Federal atua na investigação sob suspeita de envolvimento de organização criminosa. A sala reúne técnicos do Ministério da Saúde, da Anvisa, das secretarias estaduais, além de representantes da Justiça, do Ministério da Agricultura e entidades do setor e ficará ativa enquanto houver risco sanitário. Entre as medidas, o governo orienta a notificação imediata de casos suspeitos por estados e municípios e reforça que consumidores evitem bebidas sem rótulo, lacre de segurança ou selo fiscal. Aqui em Belo Horizonte, a Secretaria Municipal de Saúde emitiu um alerta preventivo a profissionais da rede assistencial, orientando sobre diagnóstico e manejo clínico, mas, graças a Deus, até agora, não há registros de casos suspeitos ou confirmados na capital mineira. E comunidades discordam do traçado do Rodoanel e protagonizam um debate em audiência pública na Assembleia de Minas Gerais. Gabriela Salles está de volta com as informações. Uma audiência pública realizada na Assembleia Legislativa de Minas Gerais discutiu os impactos da construção do Rodoanel na região metropolitana de Belo Horizonte. O debate girou em torno das denúncias de violações de direitos humanos e da falta de consulta às comunidades quilombolas, povos e comunidades tradicionais que vivem nas áreas afetadas pelo traçado da obra. Nesse momento, a verdade, a preocupação maior é o impacto que isso vai causar, né? Os danos ambientais, sociais, culturais que isso vai causar aos terreiros, aos territórios tradicionais de matriz africana, às comunidades quilombolas. A gente já tem construído ao longo desses mais de 500 anos uma relação de parceria, de potência, de resistência e criar uma rodovia que nós vamos ter, que vai nos impactar distanciar, né, o nosso ir e vir. Além disso, nós temos que pagar, por exemplo, pedágio para poder acessar um território vizinho. Isso é um absurdo. Além das comunidades, parlamentares e organizações sociais questionaram a concessão da licença ambiental para o empreendimento. A crítica é de que o processo teria avançado sem a devida participação popular e sem garantir proteção às famílias atingidas. As secretarias de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e de Desenvolvimento Social participaram da audiência na condição de convocadas. A secretária de Estado de Desenvolvimento Social, Ale Portela, fez um balanço da audiência pública. Tivemos divergências, mas saímos aqui da audiência de forma muito exitosa e muito otimistas de que nós estamos no processo de CLPI que está acontecendo. O governo do Estado de Minas Gerais, junto com a empresa, com o empreendedor, está fazendo a consulta das empresas que estão dentro do traçado do Rodoanel, um traçado de 10 quilômetros, e nós estamos fazendo essa consulta e eu tive a oportunidade também de demonstrar os benefícios do projeto do Rodoanel, como ele vai impactar positivamente a vida de tantas famílias e como a CLPI está sendo executada, qual que é o fluxo para que essa CLPI acontecesse, quais são as comunidades que estão sendo ouvidas e as que já foram concluídas no projeto. Repórter Gabriela Salles. E a Câmara dos Deputados aprovou ontem, por unanimidade, com 493 votos a favor, o texto base do projeto de lei que amplia a faixa de isenção do imposto de renda para pessoas físicas com renda mensal de até R$ 5.000. Quem recebe até R$ 7.350 também vai ter direito a descontos que reduzem o imposto devido. A proposta, que é uma promessa de campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, segue agora para análise no Senado.
Atualmente, a isenção vale para quem ganha até R$ 3.036. Se aprovada pelos senadores, a mudança vai beneficiar mais de 26 milhões de contribuintes já em 2026. Para compensar o impacto fiscal estimado em quase 26 bilhões, o projeto de lei cria uma tributação progressiva de até 10% sobre rendimentos acima de R$ 600 mil anuais, atingindo cerca de 140 mil contribuintes, o que representa 0,13% do total. Também passa a incidir impostos sobre lucros e dividendos superiores a R$ 50 mil. E o Ministério dos Transportes iniciou nesta quinta-feira uma consulta pública para mudar as regras de obtenção da CNH, a Carteira Nacional de Habilitação. A principal proposta é retirar a obrigatoriedade de contratação de autoescolas, permitindo que os candidatos eles escolham entre centros de formação de condutores ou os instrutores autônomos credenciados pelos Detrans. Segundo o ministro dos Transportes, Renan Filho, o modelo atual é caro e excludente, o que faz com que cerca de 20 milhões de brasileiros dirijam sem habilitação. Hoje, o custo da CNH pode ultrapassar R$ 3 mil. A expectativa do governo é que, com essas mudanças, esse valor caia em até 80%. Entre as alterações previstas estão o fim da exigência da carga horária mínima de aulas práticas e a ampliação da oferta de cursos teóricos digitais. A minuta ficará disponível por 30 dias na plataforma Participa Mais Brasil para receber sugestões da sociedade antes de ser analisada pelo CONTRAN, o Conselho Nacional de Trânsito. Agora, 12h39, nós vamos para um breve intervalo e na volta nós vamos conversar com a vereadora Isa Lourença do PSOL no debate O Tarifa Zero aqui em Belo Horizonte. É daqui a pouco, depois do intervalo. Estamos de volta agora com Rede Notícia, 12h45. A gente começa uma conversa agora com a vereadora Isa Lourença do PSOL, autora, a signatária principal desse projeto de lei do Tarifa Zero em Belo Horizonte, que vai ser votado pela Câmara de Vereadores amanhã. Isa, boa tarde. Obrigado por estar aqui. A gente tem um compromisso com essa cidade de discutir os problemas dessa cidade. Esses são um dos principais nortes do jornalismo da Rede Catedral de Comunicação, trazer todas as vozes envolvidas. Amanhã a gente tem uma votação extremamente importante para a nossa capital, algo que pode mudar a história da nossa cidade, da gente se transformar num padrão para todo o Brasil de justiça social. Transporte público de qualidade é prerrogativa da Constituição de 1988. É um dos direitos básicos do cidadão. A gente não está falando de algo que é invenção da cabeça de um vereador, de um parlamentar. O Constituinte de 1988 colocou isso lá. E ontem me causou muita surpresa a nota técnica enviada pela FIENG, que não discutiu nada do Tarifa Zero até agora. O posicionamento da Câmara dos Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte, que primeiro mostrou-se favorável ao projeto e agora diz que precisa de mais tempo para discutir, às vésperas desse projeto ser votado. Como que vocês receberam isso, Isa? Boa tarde. Boa tarde, André, Janaína, Boa tarde. Todo mundo aí que está assistindo a TV Horizonte, a Rádio América, a Rádio Cultura. Obrigada pela oportunidade de estar aqui falando de um projeto tão importante, um dia decisivo, né? Amanhã. Nós protocolamos esse projeto de lei em fevereiro. Então, nós estamos há 8 meses debatendo e tentando trazer mais atores para o diálogo para a gente aprovar a Tarifa Zero em Belo Horizonte. Por quê? Porque hoje a mobilidade urbana em Belo Horizonte está um caos. Sim. As pessoas estão paradas no trânsito porque as pessoas preferem hoje andar com seu próprio carro do que pegar um transporte coletivo que é o ônibus, porque está simplesmente humilhante andar de ônibus. Ou então, e a gente tem hoje hospitais superlotados de acidentes de moto, porque muita gente está optando pela moto e tem dia que o João 23 não consegue fazer outro tipo de cirurgia que não as que chegam lá de acidente de moto. Então, assim, está o caos.
E o passageiro do transporte público, para piorar, está pagando 2 vezes. Por quê? Paga seus impostos que vão de subsídio para as empresas de ônibus. Esse ano vai ser quase R$1 bilhão de subsídio para as empresas de ônibus, para prestar esse serviço que é horrível. E quando ele sobe no ônibus, ele tem que pagar de novo. Já pagou seus impostos e está pagando a tarifa de novo. O empresário, o comerciante, paga seus impostos, que viram subsídio, e depois ele paga o vale-transporte altíssimo. Muitos comerciantes, inclusive, têm dificuldade de contratar novos funcionários por conta da quantidade que tem que pagar de vale-transporte. Então, assim, o sistema não está funcionando. E isso a gente tem dialogado com todo mundo. Ontem nós recebemos um estudo da FIENG, um estudo que é de junho desse ano, porém só foi apresentado agora, na véspera da votação. Isso nos causou incômodo. Por que esse estudo está sendo apresentado agora? Para gerar um terrorismo sobre os vereadores. Um estudo que desconsidera vários cálculos econômicos, desconsidera o tanto que o comércio vai ganhar, porque as pessoas vão circular mais pela cidade, não tendo que pagar a tarifa, vai consumir mais. Desconsidera que o valor que eles pagam de vale-transporte, então considera que vai pagar o tanto que eles vão pagar com a taxa, mas não considera que a taxa que a gente quer estabelecer para as instituições públicas e privadas é menor do que é pago hoje de vale-transporte. E desconsidera também que o aumento de usuários não necessariamente significa o aumento de custo no transporte na mesma medida. Sobe o número de usuários, mas o custo é 30%, mais ou menos, que é o que a gente observa nas cidades que tem tarifa zero. Então, um estudo que não faz sentido de ser apresentado agora. Isso. E a outra questão... Perdão, pode completar. Só para completar, a carta da CDL. Eu tive uma reunião agora com empresários e representantes da CDL estavam. E eu falei com eles, eu li a carta de vocês. E a carta diz o seguinte, precisamos de mais dados, precisamos aprofundar o debate. Eu falei com eles, amanhã a votação é em primeiro turno. Vamos aprovar em primeiro turno para a gente conseguir aprofundar esse debate. Você defendeu isso ontem no plenário da Câmara. Defendi isso ontem. Por quê? Até agora a Prefeitura tem se recusado. O Álvaro Damião não aceitou nos receber para entender melhor a proposta. Eles têm se recusado a estudar, de fato, a viabilidade da proposta. Se a gente encerra esse debate amanhã rejeitando o projeto, o ônibus vai continuar como está. E está ruim para todo mundo. Nós precisamos aprovar em primeiro turno para que a gente consiga fazer o aprofundamento que a própria CDL defende sobre esse projeto e a gente conseguir viabilizar a proposta. Só trazendo um dado do próprio estudo da FIENG. A FIENG afirma que cada empresa, que seria a de 10 funcionários para cima, é que pagaria a taxa. E o que o 10º seria o primeiro, certo? Isso, certo. Ela pagaria R$ 168,82 por funcionário. Isso seria o valor que a empresa com acima de 10 funcionários pagaria. Para se ter uma ideia, o desconto do vale-transporte na folha salarial do empregado é de 6%. A pessoa que ganha um salário mínimo, hoje tem um desconto de R$ 90,72. O restante do valor para o vale-transporte é pago pela empresa. Ou seja, gente, está mais do que claro, por A mais B, de que quem paga hoje, por exemplo, eu tenho uma empregada. A gente tem uma empregada lá em casa, uma babá, e a gente paga a tarifa de ônibus dela. Ida e volta. Quanto que é a passagem? R$ 5,75. R$ 5,75. Eu gasto mais do que esse valor de R$ 168,82. Muito mais, tá? E eu estou onerando a empresa que tem capacidade financeira para poder pagar esse punch e que hoje não paga. O transporte público é universal, mas é pago só pelo usuário e pela prefeitura. E tem um monte de empresa que se beneficia desse transporte público universal e paga uma taxa para o vale-transporte que vai para o bolso da empresa, mas que não beneficia todo mundo. Eu estou errado nessa lógica de pensamento, Luísa? Tá certo. Eu falo assim, a tarifa zero é boa para todo mundo. É para o trabalhador, é para o empresário também, porque vai economizar recursos.
porque hoje pagam um absurdo de vale transporte. E esse micro e pequeno empreendedor vai se livrar disso. Com certeza. Ô Isa, você é idealizadora, né, do movimento aqui em Belo Horizonte. Muito tem se discutido sobre esses estudos, a oposição tem falado sobre esses estudos, a FIENG apresentou esse estudo, a CDL também falou sobre essa carta. Você falou que esse projeto foi apresentado em fevereiro, começou em fevereiro. A ideia é aprovar em primeiro turno para depois ser feito esses estudos, né? Não seria viável já ter começado também desde o início esses estudos para apresentar com algum respaldo? Já tem, obviamente, vários estudos, né? O FMG já tem esses estudos, mas outros mais concisos também. Janaína, nós estamos fazendo estudos desde fevereiro. Aliás, para apresentar esse projeto, foi necessário um grande estudo. Nós estamos dizendo de especialista em mobilidade urbana que elaboraram o projeto e que está fazendo o estudo. Arquiteto urbanista da UFMG, doutor em transporte público, que elaboraram o projeto. Então, assim, nós já fizemos um grande estudo para elaborar esse projeto. Depois de apresentado, surgiu algumas dúvidas. E nós falamos, tudo bem, nós queremos mais estudos. Pedimos para a Faculdade de Economia da UFMG, profissionais renomados da FACE, do CDPLAR, fizeram um estudo para ver qual é o impacto econômico da tarifa zero na nossa cidade. E teve um estudo conciso dizendo que 80% das empresas de Belo Horizonte vão economizar se esse projeto for aprovado. E para os outros 20%, que vai ter que pagar a taxa um pouco mais do que paga de vale transporte, o estudo apontou que não chega nem a 1% do tanto que eles já pagam na folha de pagamento deles. Então, a gente teve esse estudo. E o estudo mostrou uma coisa muito importante. Nós estamos falando de instituições que vão contribuir, e não só instituições privadas, instituições públicas também. O FMG, por exemplo, vamos lá. Universidade Federal de Minas Gerais, que hoje contribui muito pouco para o transporte público, porque a maioria dos seus trabalhadores não pegam vale transporte. Ela vai ter que começar a pagar, e é justo que pague. Porque está dentro da nossa cidade, usufrui do transporte público. Mesmo aquele que não pega o ônibus, para ele andar de carro, ele precisa que muita gente pegue ônibus. A própria Câmara Municipal, a Assembleia Legislativa, Receita Federal, são instituições públicas que contribuem muito pouco para o transporte, vão ter que passar a contribuir. Então, esse foi um estudo que a gente fez, que a gente pediu para que estudiosos fizessem. Um outro estudo foi feito pela Fundação Getúlio Vargas, estudando as cidades que têm tarifa zero no Brasil. E esse estudo demonstrou que o número de empresas na cidade cresce, o número de trabalhos formais cresce, o número de venda no comércio cresceu nas cidades que têm tarifa zero em 30%. E o número de gases de efeito estufa diminuiu em 4%. Porque a tendência é que você retire carros da rua com o aumento do transporte. Ou seja, os estudos foram feitos, né? Então, Janaína, exato. O que eu tenho dito para as pessoas, assim, nós, da nossa parte, de quem está propondo o projeto, nós apresentamos tudo o que a gente podia. Nós elaboramos os estudos com os dados que existem disponíveis. Hoje vai sair mais um estudo, eu mando para vocês em breve sobre esse impacto econômico. Agora, tem dados que só a prefeitura tem. Tem informações que eu preciso que a prefeitura senta na mesa para poder debater. E assim, se a gente não aprovar esse projeto em primeiro turno, a prefeitura vai continuar fazendo como ela está fazendo. Que é assim, o secretário de governo nos recebe, mas na hora de estudar a viabilidade mesmo do projeto, não apresenta. Então, o que nós queremos aprova em primeiro turno, porque aí a prefeitura vai ter que estudar a viabilidade do projeto. E aí nós vamos chegar com muito mais consistência para a votação em segundo turno. Ô Isa, hoje tem uma parte do sistema bancado pelo subsídio que a prefeitura paga. Primeiro subsídio foi votado na Câmara. A partir daí, a Câmara abriu mão e o subsídio já vem no orçamento. Primeiro foi com aquela compra irregular que o Calil fez de Vale Transporte, 250 mil. Daí já pulou para 350, 500, mais de 700 e estão falando de um subsídio agora mais de R$1 bilhão. Eu vou ser bem advogado do diabo agora aqui nessa pergunta. Você acha que essa recusa do Álvaro Damião em discutir o tarifa zero se dá pela possibilidade de ter alguma influência direta nas decisões deles por conta de pressões das empresas de transporte público hoje?
A gente pode dizer isso porque não dá para eu entender que se o prefeito diz que a prefeitura não tem condições de garantir a passagem gratuita, mas se tem um aumento sistemático desse subsídio, a prefeitura está gastando mais a cada ano e o transporte e a tarifa mesmo, que é bom baixar, não baixa. Alguma coisa tem que ser feita para essa lógica mudar. Cada vez mais grana pública e a tarifa cada vez mais cara. E aí, como é que funciona essa questão? André, assim, eu posso dizer do que eu sei. Assim, o que eu sei, os argumentos que o Álvaro utilizou até agora contra o projeto não fazem sentido. Dizer que as empresas vão sair de Belo Horizonte não é verdade. Tanto que eu já demonstrei aqui porque os estudos não demonstram isso. Dizer que a prefeitura não tem dinheiro, ele chegou a dizer isso, a prefeitura não tem dinheiro. E eu digo para ele, o projeto é exatamente para ele aliviar as contas da prefeitura. Porque não tem dinheiro e o subsídio aumenta a cada ano? Porque o subsídio de R$1 bilhão não é sustentável para os cofres públicos. O que eu perguntei diretamente para o secretário de Fazenda, o Pedro Meneghetti, eu falei assim, qual é o seu plano? É continuar como está? Dando R$1 bilhão de subsídio para as empresas de ônibus prestarem esse serviço que é horrível? Qual que é o seu plano? Ele disse para mim assim, como o sistema está sendo mantido hoje em Belo Horizonte não é sustentável. Ele me diz com todas as letras que não é sustentável. Então, nós precisamos de uma alternativa. Então, eu pergunto, por que não temos uma alternativa até agora sendo discutida pela prefeitura? E, aliás, eles olham para o nosso projeto, que é essa alternativa, e não estudam a viabilidade deles de fato. Aí tem a terceira coisa que eu sei. Eu sei que tem empresário de ônibus que financiou a campanha dele para prefeito. Essa é a terceira coisa que eu sei que nós precisamos pensar. Tem 24 votos hoje, né? Exatamente, era isso que eu ia perguntar. Amanhã, a votação já é amanhã, você tem 24 votos, precisa de 28. Até amanhã, o que dá para fazer para conseguir esses votos? Dá para virar esses 4 votos? Nós vamos ter uma mobilização gigante na Câmara Municipal. Quero convidar quem está assistindo, quem está ouvindo, a ir amanhã na Câmara Municipal, a partir das 2 horas. 2h30 está marcado o plenário. Vamos lá, vamos acompanhar, porque quanto mais pessoas na Câmara, mais a gente consegue ser ouvido pelos outros vereadores. Uma coisa que o povo quer é que as câmaras legislativas atendam às suas demandas, as demandas reais que a gente vive, os problemas reais, e pare de discutir coisa que não tem nada a ver com a nossa cidade. Então, isso é o que o povo quer. Então, o que eu peço é que as pessoas vão lá para acompanhar, conversa com o seu vereador, marca nas redes sociais, sabe? Porque nós só temos um jeito de conseguir todos os votos que a gente precisa. Nós estamos contando que nós temos 24, nós precisamos de 28. Só tem um jeito da gente conseguir todos os votos, se a população cobrar do seu vereador. Eu acredito que a gente vai conseguir isso amanhã e que a gente vai conseguir aprovar esse projeto, que os vereadores vão manter a sua altivez, sabe, de debater de resolver um problema real da cidade, não abaixar a cabeça, porque o prefeito cismou que não quer e nem sequer apresenta argumento de por que não aprovar esse projeto. Realmente discutir e dialogar sobre o assunto, pelo menos em primeiro turno, que passe em primeiro turno e discuta, né, Isa? Obrigada, Janaína. Obrigado pela sua presença. Obrigada. Amanhã a gente vai estar acompanhando, a gente já está aqui articulando para amanhã a gente trazer ou o Roberto Andrés ou o André Veloso. O André Veloso que está nessa luta também há muito tempo, desde lá do Pula Catraca e por aí vai. Essa discussão, gente, não surgiu da agora. A gente está falando lá dos 25 centavos, lá de trás de 2013. E essa cidade precisa se atentar para os problemas reais dela. Entender o que é necessário, o que é urgente e o que não é. E discutir o transporte público, tarifa zero, é uma discussão pelo transporte público de qualidade na cidade. Se não for a tarifa zero, você mesmo falou aqui na outra vez, se discuta o aumento das gratuidades, mas discutir é necessário.